Beleza, estamos aqui para gravar o top 10, top 10 não, top 25 melhores filmes românticos de todos os tempos. Aí você pode pensar, né? Top 25 que tá inventando uma lista enorme, mas é porque esse gênero comporta uma infinidade, uma infinidade de peças cinematográficas aí espetaculares. Eu acho que é o gênero que mais abarca filmes grandiosos aí na história do cinema. E eu tô aqui com uma convidada muito especial, Gabriela Feitosa, ela que é advogada, futura servidora do Reciprev, administradora de contatinhos, mãe de Catarina Feitosa Juliano e que tá aí na praça aí. Entusiasta do romance. Mas que não gosta de Jorge Vecilo, que na verdade ela perdeu a noção de romance dela na adolescência. Ela é uma realista cínica, né? Não, eu adoro romance, inclusive praticamente todo filme pra mim é romance, porque é o que eu olho no filme. É o contato entre as pessoas, que é isso que me move. E aí, como o Matheus falou, realmente eu também estranhei esse top 25. Mas como quase tudo dele é estranho, né? Mas realmente, o amor, esse amor romântico, é a grande temática, talvez, das artes, não só do cinema, né? Então, realmente, ele dilatou um pouquinho isso, não é pra não ser injusto com nenhum filme muito bom. E ainda assim, vamos acabar sendo, né? Mas aí, a lista é dele, né? Tô aqui só comentando. E tem isso, a lista, quem formulou a lista fui eu, né? Então, não necessariamente a Thalita vai concordar com a ordem dos filmes e tal, mas... Nem com a presença de alguns na lista, não sei. Mas realmente, e tipo, o que tu falou, romance é um gênero clássico da literatura, né? Então gerou peças, próprio Shakespeare. Tudo, e tal. Música, literatura. Exato, tem música muito voltada pra... Nossas vidas são voltadas para o amor. Alguns avisos importantes aqui. Os critérios, vocês sabem, o que eu considero bom, né? A qualidade do filme, a importância histórica do filme e também outra coisa, o casal, né? Aquele casal é icônico, a química entre os dois atores, enfim. E também esse não é um top voltado para comédias românticas. Então filmes como Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, Se Meu Apartamento Falasse, esses filmes têm já a sua lista aqui no canal já. Inclusive tem um vídeo, até atualizei minha lista no Instagram das minhas comédias românticas preferidas. E também filmes que têm um forte elemento de romance, mas que não são românticos, como Cinema Paradiso, O Segredo de Seus Olhos, dentre outros, ficaram de fora. Isso é uma lista voltada para romance. É muito comum que os filmes dos mais variados temas comportem uma história de romance boa, Sim. Até muitas vezes relevante, mas que não é um filme predominantemente de romance, né? Então eles não vão estar aqui nessa lista. Então, vamos lá começar. 1, 2, 3 e... Em 25º lugar nós temos 50 Tons de Cinza, 2015. Não, em 25º lugar a gente tem E o Vento Levou. Aqui daí. Isso aqui. Mostrei pra galera. Um dos filmes mais clássicos da história do cinema. E o Vento Levou é sinônimo de filme clássico, né? Exatamente. O casal funciona muito bem. Filme de 1939, dirigido pelo Victor Fleming. Na verdade, esse filme foi dirigido por várias pessoas. Teve muitos problemas pra ele acontecer. Exato. Mas o Victor Fleming assumiu aí e saiu creditado como o único diretor do filme. A sinopse é a seguinte: o filme narra a complicada vida de Scarlett O'Hara, que é interpretada pela Vivian Leigh, uma das maiores atrizes de todos os tempos. Seus amores e desilusões em um período que tem a Guerra Civil Americana como pano de fundo. Clark Gable é Rhett Butler, um vivido aventureiro que passa pela vida de Scarlett, em uma relação de amor e ódio marcada por conflitos já clássicos e cenas inesquecíveis de amor. Praticamente o inventor das telenovelas, eu iria falar isso, devido aos conflitos constantes de emoções manifestadas e o romance como tema, não necessariamente por uma outra pessoa, e sim por uma causa, lugar ou qualquer outra coisa que se refira sentimentalmente ao personagem. É um filme muito influente, né? O E o Vento Levou. Tem o uso do Technicolor aí nas cores. A trilha sonora incrível também. A trilha clássica, monumental. né? Exato, tem o Star Power, né, da Vivian Leigh, do Sim. Clark Gable. Uma coisa que eu gosto muito desse filme é que os personagens são muito imperfeitos, assim, os dois pelo menos, né? Tem uma personagem coadjuvante que ela é bem certinha, tal, bem idealista, digamos assim, bem puritana, tal.
E a Vivian Leigh não, a Scarlett O'Hara não, é uma mulher cheia de defeitos, tal, assim, muito egoísta, E né? ao mesmo tempo evolui muito durante o filme, amadurece. Ela realmente começa uma menina, né? Exato, Birrenta. Pausar aí nesse enquadramento. Sim, pelo que eu falando. Atuações incríveis, principalmente do casal, mas de maneira geral, subtramas interessantes. E eu gosto muito desse amadurecimento dos personagens, em tudo que acontece. E eu acho que é um casal que funciona muito, assim, talvez um dos maiores do cinema, assim. A atuação deles, a química é incrível. Cheia de provocações. Exatamente, lutas, e tal, até falas que ficaram, né, claro, marcadas. E é legal que é um filme que não só fala sobre romance, influenciar a novela e tal, mas é um filme que fala sobre guerra e fome, né? Tem até a cena clássica que ela fala, nunca mais você tem fome e tal. Essa cena é de... Exato. Então eu vejo que é um filme bom tratado, um filme tem problemas temáticos, é um filme tanto racista, tá falando na polêmica, mas é um filme que vale estar aqui, merece muito aqui, em 24º lugar. Ah lá o filme francês, saudoso, o grande João Kleber, um dos maiores apresentadores da história da TV brasileira. Galera, a gente teve um problema aqui na captação do áudio. Então os 24º e 23º colocados ficaram com um comentário comprometido. Então eu vou comentar aqui pra vocês, tá? O 24º colocado eu elegi para ocupar tal posição foi o Atalante, ou L'Atalante. Esse filme é de 1934, é um filme francês do diretor Jean Vigo. A sinopse é a seguinte: Jean, jovem capitão de uma barcaça a motor chamada de Atalante, casa-se com Juliette, filha de camponeses. Mal a cerimônia acaba e os dois vão viver embarcados, navegando pelos canais de Paris. Há uma crise entre os dois. Juliette foge para a vida noturna parisiense e Jean mergulha numa profunda depressão causada pela ausência da amada. O velho lobo do mar, Jules, ajudante de Jean, percebe a situação e sai em busca de Juliette. Bom, galera, essa é a obra-prima do cineasta Jean Vigo, que morreu bem jovem. Ele foi acometido da tuberculose, né, que era um mal terrível, mas deixou essa grande obra pra gente. Um filme, o ápice do movimento do realismo poético, que ocorreu na França, e que, como o título do movimento, o nome do movimento é bem explicativo, né? Ele influenciou muito o neorrealismo italiano, aquelas histórias do proletariado, tal, enfim, do homem comum e suas labutas. Mas ao mesmo tempo ele tem esse lirismo, né? Essa poesia romântica. E aí o Atalanta é o maior representante desse movimento. É um filme que tem uma narrativa muito funcional, personagens cativantes. O filme tem vários planos abertos, né? Movimentação de câmera vanguardista e muitos bons enquadramentos. Ele tem um senso de locação muito eficiente, né? Parece que a gente está no barco com aqueles personagens. E os atos desses personagens também são muito bem delineados. E é um filme tematicamente muito à frente do seu tempo e muito rico, né? É um filme que fala de maneira muito consistente e muito coesa sobre felicidade, crise, depressão, insatisfação e distância no casamento. E no final das contas, né, o amor vence tudo isso. Então o Atalante é um filmaço, é uma joia dos primórdios do cinema da década de 30 e merece estar aqui em 24º lugar na lista. Em 23º lugar a gente tem A Época da Inocência, ou The Age of Innocence. O filme é de 1993, dirigido pelo gênio Martin Scorsese, né? Um dos filmes mais subestimados do Scorsese, para mim um dos 5 melhores trabalhos do diretor. A sinopse é a seguinte: noivo da adorável, mas comum socialite May Welland, Newland Archer vive sua vida em uma calada condescendência. Quando a prima de May, uma mulher madura e sensual e pouco ligada a convenções, retorna à cidade, confrontando a sociedade e causando escândalo, Newland arrisca tudo por uma chance de amor verdadeiro. Esse filme é um filme muito crítico, né? Muito enfático e muito contundente na sua crítica à aristocracia, aquela visão
não sei se é o melhor termo para ser usado, mas aquela visão ultra conservadora e sobretudo uma visão muito hipócrita, né? Aquela sociedade de aparências, aquela sociedade cheia de fofocas que vive da vida alheia e tal. E o personagem Daniel Day-Lewis, o Newland, ele é um personagem que queria sair disso, né? Sair desse mundo, desse meio, mas ao mesmo tempo ele é um personagem muito preso à sociedade, né? Ele não consegue se desgarrar disso. E aí a Michelle Pfeiffer aparece como esse vulcão, né? É uma atriz muito sensual, uma excelente atriz, e eles se apaixonam e é um amor muito verdadeiro, muito tórrido. E essa mentalidade deles assim contra essa sociedade de aparências também os une, né? Já que a May, a personagem interpretada pela Winona Ryder, ela é bem pró-status quo, né? Só que, enfim, o Daniel Day-Lewis ele fica preso a isso, né? E a personagem da Michelle Pfeiffer é uma personagem muito interessante, porque ela sofreu no casamento e aí com um relacionamento abusivo, e ela decide se separar do marido, só que por conta disso ela, enfim, é apedrejada figurativamente pela sociedade. E é um filme do ponto de vista estético maravilhoso, né? Tem muitos traveling circulares, então a câmera fica passeando pelos ambientes e rodeando os ambientes. Ele tem uma narração maravilhosa, um tanto suasiva, mas ao mesmo tempo super sofisticada, refinada, super elegante e envolvente. E é um trabalho muito caprichado também na direção de arte, né, no design de produção e no figurino. Faz um trabalho de reconstituição de época fantástico. Aí é um dos grandes filmes nesses dois aspectos do cinema, quase no mesmo nível de Barry Lyndon. Enfim, A Época da Inocência é um filmaço, ainda tem aquela trilha sonora à base de piano, super clássica. Merece demais estar aqui em 23º lugar na lista. Em 22º lugar, a gente tem Despedindo em Las Vegas, ou Living em Las Vegas. Esse filme é de 1995, o ano que eu nasci, e dirigido por Mike Figgis. O filme, a sinopse é a seguinte: Ben Sanderson, interpretado por Nicolas Cage, é um alcoólatra que acaba de ser demitido da produção de um filme. Salvo engano, ele é roteirista. Deprimido, Ben dirige até Los Angeles, decidido a beber até morrer. Lá ele conhece uma prostituta pela qual se apaixona, interpretada pela Elizabeth Shue, desenvolvendo a relação de respeito mútuo em relação à vida que levam, ele bebendo cada dia mais e ela tendo que se prostituir. Esse filme é um filme terrivelmente trágico, assim, mas ele é um filme muito bonito, assim. Uma direção bem vigorosa, bem energética do Mike Figgis, tem umas elipses muito boas, assim, é muito bem montado o filme. A trilha sonora também é bem vívida. O filme, assim, é bem arrojado em termos de jogo de câmera, mas o grande destaque aqui está na história, na própria condição da história e na verdade, na veracidade trazida pelas interpretações. Aqui o Nicolas Cage está incrível, ele ganhou o Oscar de melhor ator por esse filme, é a grande interpretação da carreira dele, junto com os trabalhos dele da década de 90 que ele fez, o próprio... tem um filme que ele fez com David Lynch, que ganhou a Palma de Ouro em Cannes, eu esqueci agora, que ele fez com a Laura Dern. Mas enfim, ele tá muito bem no filme, e a Elizabeth Shue não fica para trás, ela tá no mesmo nível. E é muito interessante a relação que eles desenvolvem, né? A relação de respeito, de aceitação, mas ao mesmo tempo eles vão se deteriorando, sabe? E o final do filme é a cena em que há a consumação do amor deles, mas, cara, esse filme é muito triste, mas vale muito. Enfim, talvez assim tivesse até que estar mais na frente, mas enfim, vale muito estar aqui em 22º lugar na lista. Em 21º lugar, a gente tem Os Amantes da Ponte
enfim. Les Amants de Pont-Neuf. Os Amantes da Pont Neuf. Exatamente. É um filme francês, dirigido pelo Léos Carrá. É um diretor até conhecido, ele fez o Holy Motors, diretor bem experimental aí, muito loucão. O filme é de 1991, tá? É com a Juliette Binoche e o Denis Lavant. Vamos lá, a sinopse é a seguinte: a história de amor entre dois jovens que vivem nas ruas, Alex e Michelle. Ela, na verdade, é de família abastada, mas ela tá fugindo, enfim. Tendo como cenário a ponte mais antiga de Paris, a Pont Neuf, no período em que estava fechada para obras de reparação. Cara, esse filme é incrível, é uma joia, assim, realmente escondida, assim, que merece ser encontrada. Ele é super imersivo e super energético, assim, dá pra ver que é um filme feito com paixão. E ele é uma carta de amor, declaração de amor ao amor. É uma das maiores homenagens do amor feitas no cinema, né? É um filme com travelings, com movimentos de câmera muito bem elaborados. Tem uma fluidez magética incrível. Cenas absolutamente emblemáticas, assim, na queima de fogos, tal, uma coisa muito impressionante. O ato final dele é incrivelmente otimista, assim, e muito bonito também. O movimento de câmera, a música tocando na cena final. Você que assistir, você vai entender o que eu tô falando. É coisa de deixar você com um sorriso no rosto, foi o que aconteceu comigo. E os protagonistas, né, a Juliette Binoche e o Denis Lavant, estão sensacionais, são atores de alto calibre. O Denis Lavant é até um ator injustiçado. Ele fez um filme chamado Bom Trabalho, da Claire Denis, ele tá fantástico. O próprio Holy Motors, ele protagonista esse filme, que é um filme super surtado, ele tá incrível. É um ator que merece ser redescoberto aí. E a Juliette Binoche faz o que ela sempre faz, né? Entrega um trabalho sensacional. E é um filme, o que eu acho mais legal nesse filme... eu gosto muito da estética do filme. Mas o filme é muito legal porque ele trata do amor que corrói. Esse amor impossível. Eles vivem nas ruas. Aí o Alex, ele começa a ficar obcecado pela Michelle. E quem assistiu o filme vai saber do que eu tô falando. Ele faz coisas repulsivas, assim, completamente condenáveis, pra mantê-la perto dele, sabe? Então é um filme que fala desse amor, assim, febril, mas ao mesmo tempo inconsequente e egoísta pra ter quem você ama pra si. É um filmaço, esse filme realmente é um filmaço e merece demais. Eu acho que até discordo de mim mesmo, coloquei ele em 21º, mas é porque tem umas coisas assim que... Mas enfim, merece muito estar aqui em 21º lugar na lista. Vai. Em 20º lugar a gente tem As Pontes de Madison. Esse é um filme, salvo engano, de 1995, dirigido pelo Clint Eastwood. Pra mim, o segundo melhor filme do Clint Eastwood, só atrás de Os Imperdoáveis. Lê a sinopse aí, Thalita. O experiente e viajado fotógrafo da National Geographic, Robert Kincaid, e uma típica dona de casa de Iowa, Francesca Johnson, não procuram virar suas vidas de cabeça para baixo. Cada um deles está num ponto de suas vidas onde as esperanças encontram-se atrás deles. Até 4 dias após o seu encontro, eles não iriam querer perder o amor que tinham encontrado. Os ganhadores do Oscar, Meryl Streep e Clint Eastwood, trazem uma combinação estelar poderosa e plena de convicção para os apaixonados personagens do rapsódio best-seller de amor, Escolha e Consequência, de Robert James Weller. Streep e Eastwood estão visivelmente e espiritualmente certos que eles parecem ter caminhado dentro... Não. Corta aí, Tim. Vai. 1, 2, 3 e vai. Também corretos estão os pequenos detalhes e grandes emoções de um amor único, que acontece apenas uma vez na vida. Com sorte, um amor como este acontece para alguns de nós mais cedo ou mais tarde. Para Robert e Francesca foi tarde demais, e foi glorioso. E aí, tu que vê esse filme aí? Fala aí, Ashley. Esse filme eu tenho um carinho muito grande por ele. É um filme... Primeiro, o Eastwood sem uma arma na mão, né? Que é difícil de ser visto. E assim, a gente vê esse outro lado dele, desse grande ator, sensível, charmoso, tem uma sensualidade muito. Que a gente não vê quando ele tá todo melado de barro com a arma na mão, matando todo mundo sem quase falar, né? Uhum. Então os diálogos desse filme são muito bons. Aqui na sinopse não falou, mas quando a gente vive essa história, quando a gente vê essa história, a Francesca já tem morrido e é um diário que ela deixa pros filhos. Sim. Então, ela era uma mulher casada e os filhos descobrem essa traição justamente ficam revoltados, né? Porque ela quer ter suas cinzas lançadas, né, da ponte em que ela viveu esse grande amor. E também faz essa questão moral, principalmente o filho. Sim. Primeiro fica muito revoltado porque descobre que a mãe traiu o pai.
a filha já quer entender os motivos dela. Até porque ambos estão em crise conjugal, né? Exatamente. E como disse até a sinopse, era um amor que eles não procuravam. Eles já tinham até apaziguado essa questão de viver um grande amor. Somente ela tinha uma relação que ela considerava boa e aceitável. E que, de fato, deve ter sido o grande amor da vida dela. Mas ela vive esse amor intenso de 4 dias. O ritmo do filme, até por serem 2 personagens maduros, né? Ela na casa dos 40 e poucos anos, ele até mais velho. É um ritmo... não vou dizer lento, compassado. Mas exatamente, tem uma cadência que eu acho interessante. Eles não chegam, simplesmente se agarram. Sim. Você vai... Cria um cotidiano junto, você né? vai vendo Momentos as coisas casuais, surgindo, as coisas vão surgindo através dos diálogos, dos toques até meio tímidos no começo. E, assim, eles são uma brilhantes. ingenuidade e tal no começo. Exatamente. Os atores são brilhantes. Meryl Streep, Mata a pau nesse a filme. atriz, né, da história do cinema. Então, esse filme ela entrega um trabalho maravilhoso. Eu acho que ela foi lembrada no Oscar, no ano. E é um filme necessário, é um filme lindo, é um filme... a estética dele é muito bonita também. E é incrível. E em termos de casal... É porque eu não gosto muito da trama dos filhos, assim. Eu acho os atores que interpretam os filhos um pouco, enfim, meio artificial e tal. Mas o miolo do filme, o cerne do filme é perfeito. Sim, O Clint a história e a Meryl Streep. deles mesmo. Exato. Exatamente. E é um dos maiores casais da história do cinema, né? E isso é um filme muito querido, até já ouvi falar, assim, muito na internet. É o filme das donas de casa, né? Tal, tem esse lado, assim, que é a dona de casa. Talvez também esse ritmo, talvez os jovens não consigam acompanhar ou não gostem tanto, gostam de uma coisa mais frenética. Sim. Ou até mesmo desse... Mas a intensidade do romance que eles vivem é incrível. A gente, né, talvez alguns não consigam perceber isso, mas é um amor intenso, mas um amor que não promete. Sim. Mas assim, realmente, e essa questão de ter batido na porta deles de uma forma completamente inesperada e que realmente não era buscada, é que mostra como uma das faces do romance, do amor que ele pode ter, né? E até isso, a própria personagem, a Francesca, ela tinha as questões morais dela. Sim. Mas assim... ela se entregou aqui, não estou dizendo que é certo, e ela propriamente também não achou correto. Não, até o filme não faz um julgamento. Mas a gente vê como o julgamento ele deixa mais para olhar realmente dos filhos, né? E até depois que eles... Isso reverbera na vida dele, exatamente, né? Essa leitura do diário dela. E é um filme que o Clint faz aquilo que ele faz de melhor, assim. Pegar um tema milenar, um tema tradicional, o casamento, né? E aí ele discutir as fragilidades nesse tema, né? E ele cria uma rotina realmente, assim, pequenos gestos, pequenos olhares ganham implicações gigantescas. E essa cena é destruidora de corações, é o simbolismo dela. Enfim, Ponte Madison é um filme incrível, o cara, meu chip tá fantástico, ele merece muito estar aqui em 20º lugar na lista. Em 19º lugar, a gente tem Amor até as Cinzas. Esse filme é de 2018, um filme bem recente, dirigido pelo Jia Zhang, enfim, não sei, deve estar errado isso aqui, né? É um filme japonês, na verdade é uma coprodução China e Japão. Vamos lá, a sinopse é a seguinte: a jovem e bela dançarina Kiao se apaixona por Bin, mafioso da cidade de Datong, na China. Na verdade, eles são um casal, né, no começo do filme. Durante uma briga entre gangues, Kiao dispara uma arma para proteger Bin e acaba na prisão, em uma demonstração de amor que se provará resistente ao longo dos anos. Esse é um romance épico. A Kiao é uma das protagonistas mais fascinantes que eu já vi na vida, assim, de verdade. O amor dela, a perenidade do amor dela, assim, é uma coisa muito impressionante. É uma mulher muito destemida, muito resiliente, mas ao mesmo tempo que demonstra momentos de vulnerabilidade. Você se apega demais a ela. E é um filme que tem como pano de fundo toda a mudança da China ao longo das décadas, assim. Então você vê cada vez mais a China capitalista, tal, crescendo, mas isso é tudo pano de fundo. Em primeiro plano tá o amor dos personagens e a ida e vinda em suas relações. A Kiao é presa, como tem aqui na sinopse, depois ela é libertada, e aí o Bin já está em outro momento da sua vida, e vai os encontros e desencontros desse casal, nessa relação conturbada. Mas é um filme, cá entre nós, esse é um filme redondinho, não vi defeitos nele, é uma obra-prima e merece ser redescoberto, porque assim, acho que passou batido, muita gente, ele foi selecionado
para ser exibido oficialmente no Festival de Cannes, mas não ganhou nenhum prêmio. Mas, cara, eu não entendo como. É um filmaço e merece muito estar aqui. Muito maduro, merece muito estar aqui em 19º lugar na lista. Em 18º lugar a gente tem Clamor do Sexo, ou Splendor in the Grass. Então acho que foi uma tradução aqui bem corajosa do título brasileiro. Esse filme é de 1961, dirigido pelo Elia Kazan, o controverso Elia Kazan, né? Que delatou aí seus colegas comunistas e tal, mas era enquanto diretor e enquanto cineasta, foi um grande profissional, um grande artista. A sinopse é a seguinte: a história de Buddy, interpretada por Warren Beatty em sua estreia, e Deanie, interpretada pela grande Natalie Wood, um casal de estudantes no estado do Kansas no final dos anos 1920. Apesar da grande paixão do casal, o romance sofre forte resistência pela repressão sexual da sociedade da época. O craque da Bolsa de Nova York, a queda da Bolsa de Nova York em 1929, atinge as respectivas famílias de diferentes maneiras, dificultando ainda mais o sucesso deste amor. Esse filme é muito dolorido, pessoal. Também pode ser encarado de certa forma como um romance épico, mais ou menos, é mais um romance juvenil. E é um filme muito bem realizado, assim, todo redondinho, né? Uso Technicolor e tal. Foi uma baita de uma estreia do Warren Beatty. Pra quem não sabe quem é o Warren Beatty, é quem entregou o prêmio errado pro La La Land e tal. O astro de Bonnie e Clyde, enfim. Ele tá muito bem no filme, foi um trabalho de estreia, super charmoso, super seguro enquanto ator mesmo. Você vê que era um ator pronto já. E a Natalie Wood é super delicada, super terna e tal. Agora esse filme ele sobressai a sua temática. O retrato que ele faz da sociedade, da repressão da sociedade. Porque esse filme, entenda, não é só uma questão de tratar o problema, não é só questão de tratar a sociedade do século XX norte-americana como conservadora, não é isso. Era uma sociedade extremamente repressora. Então o casal de jovens, eles são tolhidos. A menina no começo do filme, ela até fala pra mãe, que ela pergunta à mãe: a senhora tinha desejos tal com o pai quando vocês namoravam, não sei o que. E a mãe diz não, não sei o que, tratando a própria relação dela com o pai como uma coisa puramente, enfim, contratual, assim, como um negócio jurídico, direito de família, melhor dizendo. Aí, mas é isso, é um filme que mostra os hormônios desses jovens, né, pipocando, tal, o amor genuíno criado entre os dois, desenvolvido entre os dois. E aí esse romance entre eles é interrompido por essa visão tosca da mentalidade da época e muito voltada pro dinheiro, né? Pro aspecto monetário e tal. Então o pai do Buddy, ele reflete muito bem isso. Isso, é um filme. E o final desse filme, cara, é super marcante, heartbreaking também, total. É um filme que, cara, merece estar aqui muito. E, putz, é difícil. Merece estar demais estar aqui em 18º lugar na lista. Em 17º lugar a gente tem Asas do Desejo, de 1987, dirigido pelo Wim Wenders, um alemão. Esse filme é historicamente muito relevante, tá? Que ele se passa um pouco antes da queda do Muro de Berlim. A sinopse é a seguinte: dois anjos, invisíveis aos olhos humanos, ajudam a proporcionar conforto para as almas sozinhas e deprimidas após estas passarem para o outro lado. E eles consolam também pessoas prestes a cometer suicídio e tal. Certo dia, um deles passa a querer experimentar as sensações que somente os vivos possuem e resolve abrir mão de sua imortalidade em troca de poder ser um deles. Ele logo descobrirá o amor em uma trapezista de circo. O Wim Wenders, para quem não sabe, é o diretor de Paris, Texas. Esse filme ganhou a Palma de Ouro em Cannes. Asas do Desejo é considerado um dos melhores filmes da década de 80. E é um filme interessante. Ele é preto e branco, só que ele também é colorido. Nos momentos em que a fotografia é preto e branca, é para retratar, emular a visão dos anjos, que é preta e branca. E aí no final o filme fica colorido, porque enfim, o cara deixa de ser anjo pra... Isso não é um spoiler, tá? É a premissa do filme. Ele deixa de ser anjo pra viver o amor com essa trapezista. Aí o filme fica colorido, ganha cores e tal. Gosto da trilha sonora desse filme. A trilha sonora é bem clássica, mas tem alguns momentos mais rock and roll, mais underground e tal. Outra coisa, eu gosto muito do trabalho de câmera desse filme. É uma direção quase onírica, assim, a câmera fica passeando. Lembra muito A Grande Beleza, do Paulo Sorrentino, que ganhou o Oscar de melhor filme em língua estrangeira em 2014. Então tem esse trabalho artesanal, assim, de construção de mise-en-scène mesmo.
enfim, parece que você tá passeando com aqueles anjos e tal, sabe? Então é um filme filosófico e é um filme que une essa opção formal dele, estilística, né? Bem diferenciada, assim, ao conteúdo. É um filme que tem substância e ao mesmo tempo tem ele é encapsulado por essa bolsa, digamos assim, esteticamente muito fascinante, né? Eu vou só destacar aqui um trecho do comentário aqui meu que eu separei para falar desse filme. É um filme que tem tomadas longas e impregnantes, além de um belo sustento de um discurso sobre sofrimento, descobrimento, encantamento, renúncia, amor, arte e humanidade. Então, Asas do Desejo é um filmaço e merece estar aqui em... esse bosta aí. Em 17º lugar na lista. Em 16º lugar a gente tem Os Amantes Crucificados. Esse filme é de 1954 e dirigido por um dos mestres, um dos caras que compõem a trindade do cinema japonês, digamos assim, Kenji Mizoguchi. A sinopse é a seguinte: no século XVII, a esposa de um rico avarento vive insatisfeita e frustrada, e quando precisa de dinheiro para ajudar o irmão, recorre a um dos empregados do marido. Os dois são descobertos, mas o rapaz assume a culpa para salvá-la. Sabendo das traições do marido, ela decide arriscar tudo e fugir com o empregado. E eles são, não tem aqui na sinopse, mas eles são taxados de adúlteros, né? A galera diz que eles são amantes. Só que nessa fuga deles, eles acabam se tornando de fato amantes. Então, cara, já é uma sinopse super interessante. Mas esse filme é lindo, tá? Da cena do barco até o final, o filme se eleva assim a um patamar absurdo. E é um filme super terno. Ele tem aqueles aspectos característicos dos trabalhos do Mizoguchi. É um filme super trágico, mas ao mesmo tempo não é um filme sádico. É um filme de uma abordagem direta, assim, frontal mesmo, super objetiva, mas ao mesmo tempo ele captura esses momentos de delicadeza e de singeleza, da formação de um amor desse casal, assim. E o final desse filme é quase uma epifania, assim, é uma coisa absurda. Os Amantes Crucificados é uma joia, é uma obra-prima, um dos melhores filmes japoneses de todos os tempos. Para mim é o melhor filme do Mizoguchi e merece demais estar aqui em 16º lugar na lista. Em 15º, né? Em 15º lugar, a gente tem O Segredo de Brokeback Mountain. Esse é um filme de 2005, dirigido pelo Ang Lee, o diretor de Comer, Beber, Viver, As Aventuras de Pi, O Tigre e o Dragão e por aí vai. Aplaudido de pé pelo público e pela crítica de todo mundo, ganhador de dezenas de prêmios internacionais, O Segredo de Brokeback Mountain é um filme que já entrou para a história do cinema. Um conto de amor sobre o relacionamento de dois jovens, um rancheiro e um vaqueiro de rodeio que se encontram no verão de 1963 e nos anos seguintes lutam secretamente para entender e manter o amor que nutrem um pelo outro. Fala aí, esse filme aí. Fala. Esse filme, primeiro, a trilha sonora desse filme do Gustavo Santaolalla ganhou o Oscar. É incrível, o tema principal desse filme é monumental, lindo. É incrível que a grande maioria dos filmes que tem trilhas sonoras sensacionais, em algum momento da vida eu acabo me esquecendo. Desse filme não, a trilha sonora desse filme ficou comigo pra sempre. De verdade, nunca esqueço. Eu gosto, o senso de locação desse filme é incrível, parece que eles estão realmente ali naquelas montanhas e tal. Eu fiz uma crítica desse filme, tá no meu Facebook, André Matheus Feitosa, se você tá um vídeo completo lá. Mas é um filme com atuações fantásticas, né? O Heath Ledger, todo mundo fala Heath Ledger, é o Coringa, né? Mas nesse filme aqui ele tá tão bom quanto. Ele foi um grande ator, na verdade, né? Uhum. As atuações são muito boas. O casal, a forma que acontece, que eles precisam entender o que eles estão sentindo. Uhum. E, de certa forma, eles precisam esconder, mas eles têm a montanha Brokeback. Uhum. E isso talvez seja até já suficiente. Uhum. Né? Quem não tem a sua montanha Brokeback? E é um filme muito trágico, né? Muito dramático, né? E de certa forma também é um épico, né? Uhum. E tem aí o Jake Gyllenhaal, a Anne Hathaway, como tu falou, bem novinha. Sim. E tem a Michelle Williams também fazendo a mulher do Heath Ledger. Ela é fantástica. O personagem do Enes Delmar, né? O Enes Delmar é o Heath Ledger, o Jack Twister é o Jake Gyllenhaal. Ele é super travado, né? Super introvertido, é muito
Ele Cowboyzão. quer soltar as coisas. Aquele cara. E eu acho que uma coisa muito interessante, enquanto o Jack Twist ele sente desejo por outros homens, o Heath Ledger parece que é uma coisa que, tipo, aconteceu com ele. Sim. Tipo, parece que é coisa do destino, assim. Jack Twist, ele é o amor dele e tal. Só que parece que ele não sente desejo por outros homens, sabe? Aquele tipo de coisa, né? Ele É muito interessante isso. Sim. Sim. Ele amou aquele homem. Exato. O Jack até ele fala que eu não sou como você, eu preciso saciar meus desejos e tal, Sim. não sei o quê. Que o Jack é super. Ele. Os sentimentos dele exalam, né? Enfim. Sim, exatamente. E o Ennis Del Mar é super travado, assim, tem um contraste de personalidade muito bom. Cara, é um filme fantástico, um texto incrível. Ele ganhou o Oscar de direção e de roteiro adaptado. E, enfim, Brokeback Mountain é um filme muito... ele é crítico, ele é muito contundente, a homofobia e tal. E ele fala da violência, né, sofrida, né? O personagem do Ennis Del Mar, ele tem até uma história em que o vizinho, quando ele era criança, os vizinhos gays que moravam juntos e tal, foram brutalmente assassinados, tá? Então, é um filme super representativo e muito importante, assim. Eles não só são homens na década de 60, como no contexto, talvez, um dos contextos mais homofóbicos. Eles cowboy, são né? cowboys, que exala, se espera aquela masculinidade. Não que eles não tenham, eles são extremamente masculinos. Mas que pra aquele ambiente é uma São super fraqueza. viris, né? Exatamente, eles são viris, eles têm esses signos socialmente construídos como masculinos. Mas eles têm esse amor um pelo outro que a sociedade vê como uma fraqueza, somente aquela sociedade específica, né? Porque 60 começa um progresso, mas especificamente ali onde se ambienta é um tabu incrível, assim. Então também passa por isso, pela questão da violência, pela questão de precisar esconder, certo? Um amor que eles podem viver abertamente, e até um dos personagens, assim, né? Não consegue se entender, acha estranho, mas assim, que isso até eles perceberem que é amor. É um filme super maduro, super sensível. E eu gosto muito do trabalho de figurino, rapidinho, só gosto muito do trabalho de figurino desse filme. Como ele expressa a personalidade das pessoas ali, enfim. A Anne Hathaway, por exemplo, ela é mais ativa na casa, enfim. Ela quem dá a voz na casa dela, e o Jake Gyllenhaal, o personagem Jake Gyllenhaal, o Jack Twist, ele acaba adotando, usando as roupas que tem as cores da personagem dela, sabe? Então, um trabalho de figurino muito interessante desse filme aí. E é isso, O Segredo de Brokeback Mountain, que é um filmaço e merece muito o 15º lugar na lista. Em 14º lugar, a gente tem Pauline na Praia. Esse filme é Pauline à la Plage. Esse filme é de 1983, dirigido pelo Eric Romer, que é o diretor francês, que foi crítico de cinema e tal, expoente da Nouvelle Vague aí, os maiores nomes. A sinopse é a seguinte: Pauline tem 15 anos e vai passar as férias de outono com Marion, sua prima mais velha. Elas vão para a costa francesa do Atlântico, onde Marion reencontra um velho amigo, Pierre. Apesar do interesse dele, Marion prefere ficar com o aventureiro Henri, apesar de saber que o relacionamento deles não tem futuro. Paralelamente, Pauline mantém um romance com o adolescente Sylvain, até que Henri decide usar Sylvain para se livrar de um problema que teve com Marion, o que atrapalha seu namoro com Pauline. Esse filme segue aquele mesmo mote de vários filmes do Eric Romer, né? Fulano que gosta de Cicrano, que tem interesse em Beltrano, que ama... enfim, aí fica nesse... É um filme com um roteiro bem intrincado, só que é um filme super leve, assim, gostoso. Ele é muito dinâmico, muito fluido, assim. E foi uma delícia estilo. Eu gosto muito da ambientação também, litorânea, praieira, assim. Traz um tom de... uma atmosfera confortável, assim, enfim. E é um filme com a cinematografia naturalista. Eu gosto também que o plano inicial é o plano final também. Então ele é um filme meio cíclico, assim como Rastros de Ódio, do John Ford. E ele discute muita coisa, assim, de relacionamento, de sexo, amor. No começo do filme, os personagens se reúnem e falam sobre a visão deles de amor e tal, não sei o quê. E tem uns diálogos primorosos. Então o filme também mostra como os adultos, em matérias de relacionamentos, assim, podem ser mais egoístas e mais imaturos, mais inseguros até, do que os adolescentes, né? As pessoas que estão iniciando aí sua vida amorosa, enfim. E é legal também que nessa conversa inicial,
os adultos eles expressam sua visão acerca do que é o amor do relacionamento e tal, do que pra eles é correto, não sei o quê. E ao longo do filme eles meio que contrariam essas próprias visões dele. Então mostra todas as contradições do ser humano, tal, não sei o quê. Tem um personagem também bem detestável, que é esse Henry, esse cara aí. Enfim, Paulinho na Praia é um filmaço, eu já falei desse filme no meu Instagram. É uma obra-prima e merece demais o 14º lugar na lista. Em 13º lugar a gente tem Através das Oliveiras. Esse é o filme iraniano do mestre Abbas Kiarostami, que recentemente faleceu. É uma pena. Esse cara ele fez muitos filmes no Irã, né? Mas ele também exportou seu cinema para a França. Ele fez o Copperfield, um dos melhores filmes da década, com a Juliette Binoche. Ele fez um Alguém Apaixonado. Então era um diretor fantástico, o Abbas. Vamos lá para a sinopse. Esse filme é de 1994, tá? Um cineasta filma no interior do Irã, numa região marcada pela pobreza e por um terremoto. Paciente, ele conversa com as pessoas e se interessa pelos pequenos dramas de todos. Os atores são recrutados entre os habitantes e o final das filmagens acaba retardado porque 2 dos selecionados não conseguem repetir as falas de uma cena banal. O jovem está apaixonado pela atriz e, no fundo, ele erra as falas para retardar a separação dos dois. Nos intervalos, ele implora a ela que se case com ele. E quando o diretor encerra os trabalhos, ele tem os últimos instantes para conquistá-la. Então é uma sinopse bem interessante, né? Uma premissa bem curiosa do filme. O filme é carregado de metalinguagem também, porque ele faz parte de uma trilogia do Abbas, que foi iniciada com Onde Fica a Casa do Meu Amigo. E o segundo filme é o Vida e Nada Mais e A Vida Continua. Esse, Através das Oliveiras, pra mim é o melhor dos 3, assim. E, tipo, essa cena aí, por exemplo, no filme eles estão no set de filme. Não é o set, né? Eles estão filmando em locação, mas faz parte da cena do filme, dentro do filme. E aí faz parte de um dos intervalos, né? Ele tá conversando com ela, tentando convencer ela que se case com ele. Só que nesse mesmo momento aparece o personagem do segundo filme, do Viva e Nada Mais e A Vida Continua. Só que dentro do segundo filme, essa cena aí do filme ocorre de verdade, sabe? E aqui no Através das Oliveiras é uma cena fictícia, assim, uma cena dentro do filme Através das Oliveiras, né? Então, tipo, tem essa metalinguagem interessante. Mas o que mais se destaca aqui mesmo é a humanidade, né? Os filmes do Abbas são muito sensíveis, muito humanos, assim. Carregados de empatia e tal. Era um cara com uma visão humana, assim, fantástica. E é isso, é um filme singelo, é um filme cheio de ternura. E o final também é muito bom, porque a gente vê que o protagonista teve a resposta da moça. Só que a gente não sabe que resposta foi essa. É um plano estático, aberto, em que ele vai em direção a ela, aí ela fala alguma coisa com ele e depois ele volta correndo. Você não sabe se ele tá feliz, se ele tá radiante ou se, enfim, ela falou alguma coisa, se ela de repente ameaçou ele, que ele sai correndo, muito engraçado. Exato. É muito bom esse filme, o final até hoje gera debate, é um filmaço Através das Oliveiras e merece muito aí o 13º lugar na lista. Em 12º lugar a gente tem